Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, veremos como escrever hora. As formas que aparecem aqui embaixo, com dois pontos, o H maiúsculo, minúsculo, estão corretas? É o que nós veremos agora. É muito comum observarmos em placas, até mesmo nos textos, várias formas de escrever hora, de grafar a hora, de registrar a hora. Como nos exemplos, com dois pontos seguidos de H e S, H maiúsculo seguido de S minúsculo, H com ponto, HRS com ponto. Então, diante dessas várias formas, qual é a maneira correta? Vamos observar, então. Para escrever hora, é recomendado que se utilize o sistema 24 horas. Ora, em vez de falarmos 9 da manhã ou 9 da noite, podemos utilizar, por exemplo, para 9 da noite, 21 horas. Então, é preciso utilizar sempre o sistema de 24 horas. Agora, quanto à escrita da hora, há duas opções. A primeira delas, por extenso, como aparece nos documentos, em atas, por exemplo. A reunião ocorreu às 22h30 do dia 10 do corrente mês. Então, essa é uma opção por extenso, muito comum em documentos. E também a segunda forma, com abreviaturas, como aparece aqui, 22h30. Essa é a forma que nós veremos aqui, a forma com abreviaturas. Há três abreviaturas utilizadas para a escrita da hora. A hora, com o H minúsculo, minutos, como está colocado aqui o M, o I e o N, e os segundos apenas com o S. E lembrando que as letras utilizadas são minúsculas, sempre ao lado do número e sem espaço e sem ponto, como aparecem aqui. 23 horas, 9h30, ou colocando a abreviatura do minuto, ou não, mas preferencialmente colocando a abreviatura do minuto, e ainda 16h15 e 30 segundos. Então, essa é a maneira correta de colocar as abreviaturas na hora de escrever a hora, como letra minúscula, utilizando essas abreviaturas, ao lado do número, sem espaço e sem ponto. E, mais uma observação, não acrescentar os dois zeros quando se trata de hora cheia, como 23 horas. Né? Não acrescentar os dois zeros, simplesmente 23 horas. Então, essas formas que estão aqui colocadas abaixo estão erradas, com dois pontos, a forma como foram postas inicialmente. O correto, com essas abreviaturas, sempre em minúsculo, ao lado do número, sem espaço e sem ponto. Agora, uma observação quanto à crase, o uso do acento grave nas horas. Essa também é uma dúvida muito frequente. Então, é preciso sempre colocar a crase antes da hora, como nos exemplos aqui. Às 8 horas, às 22 horas, e quando se trata da 1 hora singular, simplesmente o A craseado sem o S. A 1 hora com um acento grave. Agora, quando se trata de especificar um período de hora, como das 8 às 11, aqui há a seguinte opção. Se começarmos com das, é preciso colocar depois o A craseado flexionado no plural, das 8 às 11 horas, com crase. Se começarmos com o D, aí não é utilizada a crase, ou o acento grave, simplesmente de 8 a 11 horas. Então, o A não flexionado, porque o D também não foi flexionado. Se flexionar o D, das, é preciso utilizar o as craseado. E
quando há o emprego do até, aqui é opcional, é facultativo. Eu posso ou não utilizar o acento grave. Como no exemplo, a aula vai até às 21 horas, ou com crase ou sem a crase. Apesar do até ser opcional, quando se trata do até, eu tenho o uso facultativo da crase, nos demais casos, não devo utilizar a crase, como após, desde, entre, para. Por que não devo utilizar a crase? E aqui eu coloco a observação. Porque a crase simplesmente é a junção, indica a junção de uma preposição com um artigo. E essa junção é indicada pelo acento chamado acento grave. Então, se eu coloco o acento grave após essas preposições, eu estou simplesmente duplicando a preposição. Então, eu estaria colocando, por exemplo, desde às 9 horas. Eu estaria utilizando duas preposições, o desde mais o a, que forma a crase, a junção. Então, depois dessas preposições, eu não devo colocar o acento grave, não ocorre aqui a crase. Simplesmente ligue após as 9, desde as 9, entre as 9, para as 15 horas. Com essas preposições, não utilizo o acento grave. Resumindo, essas maneiras que normalmente aparecem nos textos, em placas, em anúncios, de forma de grafar a hora, essas formas estão erradas. Qual é a forma correta? Utilizar 3 abreviaturas. O H, para indicativo de hora, o minuto, essa sequência de 3 letras, e o segundo simplesmente com o S. E todas as letras grafadas de maneira minúscula, na minúscula, ao lado do número, sem espaço e sem ponto, como estão colocados aqui. E não utilizar os 2 zeros quando se trata de hora cheia. É isso, pessoal. E bons estudos.